Oi pessoas, aqui é a Nana, tudo bem com vocês? Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer vocês pelas mensagens e conversas que estamos tendo a respeito dos episódios. Vocês me contaram que o da semana passada sobre a canção do Belchior acabou emocionando vários de vocês e isso me deixou muito feliz. Porque sim, escrever esse episódio também me emocionou. Então obrigada mesmo por me contarem as experiências de vocês ao ouvirem o que eu tenho dito aqui. Isso me dá ânimo para continuar gravando. Bem, a conversa de hoje não é especificamente sobre alguma obra artística como os episódios anteriores, mas eu venho refletindo há um tempo sobre a minha relação com os livros e a relação das pessoas ao meu redor com quem eu converso sobre eles. O meu relacionamento com a literatura começou quando eu era bem pequena. Meus pais tinham o costume de levar meus irmãos e eu na biblioteca da nossa cidade para alocar livros, principalmente durante as férias, já que no período letivo nós tínhamos acesso às bibliotecas das nossas escolas. E eu tenho muito vívido na minha memória o sentimento de felicidade quando nós íamos à biblioteca juntos para escolher alguns livros. Cada um pegava livros que queria ler individualmente, mas depois de cada um ler os que pegou para si, a gente acabava trocando, então todo mundo lia todos os livros. Era muito divertido. A gente chegava até a montar um cantinho de leitura na nossa casa com uma estantezinha para pôr os livros e uns colchonetes pra gente passar horas, dias ali deitados lendo. Nessa época eu não tinha nem ideia do poder que a literatura tem de nos fazer pensar, de desenvolver empatia, de enxergar o mundo fora da nossa cultura e realidade. Eu só achava muito legal conhecer histórias diferentes dentro daquelas páginas, algumas com gravuras, outras não. Para fazer novas descobertas era preciso somente eu abrir um livro e deixar que aquelas palavras começassem a existir no universo dentro da minha cabeça. E aí você me pergunta, mas Nana, o episódio de hoje é sobre proximidade com as pessoas. Como que ler te aproxima das pessoas? Realmente, ler é uma atividade que se faz normalmente sozinho. Eu, pelo menos, tenho uma certa dificuldade em ler livros em grupos ou clubes de leituras, porque eu gosto muito de ler quieta no meu canto, criando vozes para os personagens dentro da minha própria cabeça. E no momento da leitura, eu realmente me distancio das pessoas. É um momento que deliberadamente eu escolho passar só. E para dificultar um pouco essa história, eu sou uma pessoa mais introvertida do que extrovertida. Então, por natureza, eu já tenho uma pequena dificuldade em me aproximar das pessoas. Inclusive, esse podcast aqui me ajuda muito a ser um pouquinho menos introvertida. Enfim, depois que eu leio um livro, eu normalmente quero conversar sobre ele, sobre os temas que ele aborda, como eu fiz aqui, inclusive, falando sobre Os Miseráveis. E deixei todo mundo com vontade de ler um livro de quase 2.000 páginas. E eu não vou me desculpar por isso. Mas quando eu era criança, eu conversava com os meus irmãos sobre os livros que havíamos lido juntos. Minha irmã e eu éramos completamente viciadas na série Os Caras, do Pedro Bandeira. E se você não leu essa série, pelo amor de Deus, para tudo que você está fazendo na sua vida agora e vai ler. Meu irmão sempre gostou de algo mais pro lado da ficção científica. Teve uma vez que a gente foi na biblioteca e ele descobriu uma série de livros chamada Animorphs. E pronto, ficou viciado na série e convenceu minha irmã e eu a ler junto com ele também. Nessas conversas entre nós três, a gente acabava se influenciando. Eu li um livro que meu irmão gostou, porque ele me falou a respeito do livro e me interessou. Eu li uma série que minha irmã me recomendou, porque pelas conversas e pelo ponto de vista dela, isso fazia com que eu me interessasse. Então eu acho que desde pequena eu fui ensinada a entender esse relacionamento de proximidade de pessoas com livros, pelo que eu vivi em casa com os meus irmãos e os livros que a gente locava na biblioteca. Mas conforme nós fomos crescendo, nossos gostos foram se diferenciando e nem sempre a gente acabava conseguindo ler o que era do interesse um do outro. E não há problema algum nisso, o mundo literário é tão gigante que tem livro para todos os gostos. Toda vez que alguém me fala, mas eu não gosto de ler, eu sempre digo que só não gosta de ler quem não encontrou um gênero que goste, uma história que o prenda ou algum assunto que acha interessante. Porque eu acredito que é da natureza humana o interesse por histórias. Viver a vida é o nosso constante ato de escrever nossas próprias histórias, envolvidos pelas histórias das pessoas ao nosso redor. A vida não existe sem a construção de histórias. Eu também não tenho como deixar de falar sobre o recente caso atual do ministro da Economia do nosso país. Ele apareceu defendendo uma taxação de livros, usando como defesa de sua pobre, mas nada inocente opinião que livros são produtos de elite. Portanto, se taxarem, quem já os compra poderá continuar comprando. Nesse episódio eu tô aqui para contar sobre a aproximação entre pessoas que os livros podem causar, como causam na minha vida. Eu comecei esse podcast aqui por causa das conversas que tive nas minhas redes sociais a respeito de livros. Discutir ideias, expor opiniões, ouvir o outro, são coisas muito importantes que a literatura me ensinou e ensina diariamente. Então é muito problemático quando uma pessoa diz que livro é produto de elite, porque conhecimento não deveria ser limitado por classe social. Existem pessoas morrendo mundo afora para fazer com que o acesso ao conhecimento seja um direito de todos os seres humanos. Então quando uma pessoa de cargo tão alto no nosso governo diz que não vê problema nisso e que inclusive está querendo piorar a situação, me demonstra que ele sabe sim o valor e o poder que uma pessoa com acesso ao conhecimento pode ter. Ele
ele obviamente quer reduzir ainda mais o público que tem o privilégio de ter livros em suas casas. E como o meu ponto aqui é falar que a literatura aproxima pessoas, acredito que esse também é parte do problema que o governo não quer enfrentar. Pessoas discutindo ideias, pensando por si mesmas, tendo empatia, ganhando e dando voz. Tem um livro que eu gosto muito, chamado Fahrenheit 451. Ele é uma distopia e retrata um mundo onde é proibido ter livros, porque basicamente, num resumo aqui, o governo tem medo de um povo que desenvolve seus próprios pensamentos. Acho que não preciso explicar mais sobre essa pequena comparação que eu fiz aqui, né? Eu não quero transformar esse episódio numa discussão política ou qualquer coisa do gênero, mas eu não tenho como não expressar o meu repúdio pela ideia de que livros são privilégios que só a elite pode ter acesso, porque esse pensamento acaba nos levando a alimentar ainda mais a desigualdade social existente no nosso país, e isso é inaceitável. Bom, o meu convite a vocês hoje é para que vocês conversem sobre os livros que estão lendo. A literatura é um universo tão gigante que não nos é possível medir sua dimensão, porque uma história escrita por um autor é como que a criação de um universo, mas quando o leitor se encontra com essa história, ele traz a sua bagagem pessoal expandindo esse universo. Que você que está aí me ouvindo, expanda um pouquinho o universo de algum autor que você goste, falando sobre algum livro que te ensinou ou acrescentou algo na sua vida. Eu sei que às vezes a gente tem vergonha de falar sobre algum tema porque tem medo de ser julgado ou coisa do tipo, mas deixa eu contar um negócio rapidinho pra vocês. Eu tenho uma amiga chamada Bruna com quem eu ainda vou gravar um episódio desse podcast. Inclusive, oi amiga, eu sei que você tá aqui me ouvindo. Eu emprestei pra ela esse ano o livro que talvez eu considere ser o meu livro favorito da vida, e ela simplesmente odiou o livro. Foi engraçado porque assim que ela terminou de ler o livro, ela me mandou mensagem, e nós passamos um tempão conversando sobre as diferentes formas como nós enxergamos o livro. E eu vou te contar, isso foi muito precioso pra mim. É muito legal que a literatura não seja unanimidade, porque traz essa ideia de serem pessoas diferentes, de realidades diferentes, lidando com pessoas e realidades também diferentes de si. Então, quando você tiver com receio de falar a respeito de algum livro ou de algum tema que algum livro aborda, lembre-se do quão legal é poder acrescentar um pouquinho de si ao mundo literário, com a sua visão. No primeiro episódio, o de apresentação desse podcast, eu expliquei de onde eu tirei a ideia do nome anagrama. E bem, tem totalmente a ver com esse tema de hoje, com os universos que criamos a partir das reflexões que fazemos ao lermos palavras que, nesse caso, estão dentro dos livros. Ler me aproxima constantemente das pessoas, me ajuda a desenvolver conversas e até empatia ao ouvir o que o outro tem a dizer. Tem um texto de um pastor que eu gosto muito, o Emílio Garofalo, que ele fala da importância que ler ficção tem na formação de um pastor, dizendo a respeito do poder da literatura de treinar o nosso coração para encarar as realidades da vida, nos tornando seres mais empáticos ao lidar com pessoas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender. Tô sempre tirando lições dos meus relacionamentos com as pessoas, dos acontecimentos na minha vida e no mundo, e eu acho que a leitura é um dos caminhos que todo mundo identifica com mais facilidade a capacidade que tem de nos trazer um aprendizado. Então sim, eu posso dizer com tranquilidade que a literatura me trouxe grandes amizades, e me ensinou também a ouvir o outro, e me treinou também o coração para lidar com as diferentes realidades da vida. Eu espero que vocês reflitam também sobre o que os livros trazem às vidas de vocês. Eu compartilhei um pouco do que eles trazem para mim, mas eu quero saber de vocês. Então compartilhem comigo nas minhas redes sociais, enfim, vocês me conhecem. Eu quero saber o que eles acrescentam na vida de vocês, tá bom? Então é isso. Até semana que vem. Um beijo e um queijo.